Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E hoje, se tem uma pessoa que vai totalmente ao encontro da palavra referência, é quem está ao meu lado. Afinal de contas, terei a honra de conversar pela primeira vez aqui no Resenha Cast com quem tem mais de 20 anos de jornalismo e é um dos grandes nomes da história da comunicação da nossa cidade. Falo dela, Samara Barra. Samara, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder estar aqui com você, compartilhando, claro, experiência e, claro, aprendendo ao seu lado. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo elogio aí. Quem dera, né, tecer essa referência, mas a gente tem vai fazer 21 anos de formado, né? Tem muito tempo na área aí mesmo e eu sempre tô por aqui, né? Eu nunca quis sair de Valadares, nunca quis... já tive oportunidades de fazer telejornalismo em outras cidades, mas esse aqui é meu canto, foi escolha minha estar aqui também e eu gosto de estar aqui. Obrigada, prazer estar aqui com você. Nós quem agradecemos. E Samara, daqui a 20, 30, 40 anos, quando os profissionais da época do jornalismo estiverem atuando na área, vão lembrar do Carlos Albuquerque, vão lembrar do Dileimar de Carvalho, vão lembrar da Valéria Alves e vão lembrar da Samara Barra. Como é isso para você? Com certeza. É muito gratificante, né? Porque a gente, na verdade, eu até postei uma vez que jornalismo, a gente não tá ali para aplausos, a gente tá ali por uma causa. Ser jornalista é lutar por uma causa, é ser a voz da população para todo mundo, né? Então, assim, se a gente tiver esse reconhecimento, quer dizer que o nosso trabalho, a nossa proposta foi bem feita. Mas não é esse o objetivo de ser referência, de ser a melhor, vamos dizer assim, o melhor tal. É simplesmente passar o recado e com verdade. E eu acho que a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. É o nosso propósito e a gente tenta fazer, consegue fazer, não coloca nada no ar sem estar tudo muito apurado, sem ouvir os dois lados, de forma bem imparcial mesmo, porque eu acho que é assim que tem que ser, né? E em relação à questão do jornalismo na sua vida, você que escolheu ele ou ele que te escolheu? Jornalismo me escolheu. Olha isso. Incrivelmente falando, minha mãe fala que eu nasci para ser professora. Sim. Eu sou professora. Eu formei no magistério. Sim. Aí, quando eu fui fazer o vestibular naquela época, você tinha que colocar 2 opções de curso, porque se você não se encaixasse numa, você poderia tentar outra como outra alternativa. Aí, na época, eu coloquei pedagogia. Eu e todas as minhas amigas da época, a Dani, a Kátia, colocamos pedagogia. As 2 são pedagogas. E eu fui para o jornalismo. Mas, assim, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu fui fazer estágio na TV Rio Doce. Quem nunca fez estágio na TV? Pois é, ali é a nossa escola, né? Exatamente. Aí, quando eu fui fazer estágio na TV Rio Doce, o Wilson Júnior, que foi um colega muito querido, que formou comigo, já faleceu, infelizmente, em 2015, em janeiro de 2015. O Wilson Júnior, ele virou para mim numa passagem e falou assim: nossa, Samara, você fala bem. E eu nunca tinha me despertado para isso. Então, depois disso, eu comecei a tomar gosto pela coisa. E a própria prática, né? Foi trazendo isso pra gente, foi despertando isso pra gente. E aí nunca mais saí. E Samara, muitas pessoas têm a curiosidade de saber como funciona a rotina de uma redação de jornalismo. E aí envolvendo várias áreas dentro do jornalismo, seja redação de jornal, de rádio ou de TV, como é o seu caso. Como é muito desgastante, é algo que literalmente só faz quem gosta. É muito gostoso, cara. Não tem rotina. Eu falo que a gente tem aquelas coisas que a gente tem que fazer todos os dias, mas o jornalismo não tem rotina. A notícia, ela gira muito. Então, a gente sempre está tendo uma forma nova de informar para as pessoas. Vamos supor, vamos fazer o quê? Aconteceu um homicídio. Vamos tentar entrar de vivo, vamos tentar entrar de nota. A gente nunca faz a mesma coisa sempre. Mas, assim, a redação, eu tenho a satisfação de dizer que a redação da InterTV dos Vales é diferente de qualquer ambiente de trabalho que uma pessoa possa ter. É uma redação
harmônica, é uma redação alegre. A gente brinca e trabalha ao mesmo tempo. Sim. Mas, assim, na hora que pega para capar também, cada um no seu quadrado. Sim. Enfim, a rotina, para chegar ao ar, né, para a matéria ir ao ar, ela passa por um processo, né? Se eu der a notícia de forma ruim, eu prejudiquei o trabalho de todo mundo, vamos dizer assim. É o produtor que chega com a ideia, mas a gente também dá ideias, né? É um trabalho assim. O produtor chega com a ideia, ele vai buscar as fontes, ele vai buscar as informações, passa para o repórter vai fazer a reportagem, vai colocar na prática ali aquela notícia, entrevistar uma pessoa, pegar umas imagens para cobrir um off, que é aquela parte que o repórter conta a historinha, e depois vai para mim. Chega para mim, ou para os outros editores, claro, a gente passa o off, corrige para ver se não tem erro, para ver se a história está bem contada, grava o off, passa para o editor de imagem, ou até para mim também, que eu também edito, e coloca no ar, né? Mas é um processo, não é fácil. Tem gente que fala assim, não, você só aparece 7 horas da noite. Não, eu chego ali 12:30. Sim. E tem vezes que a gente chega 12:30 e não toma nem café. Sim. Bom, torando mesmo até 7:30 da noite. Na hora que o jornal vai pro ar, a gente relaxa. Beleza, foi tudo certo. E, Samara, hoje em dia existe uma discussão muito grande. Na verdade, essa discussão já vem de algum tempo em relação à questão da figura do jornalista de formação e das pessoas que dão notícia sem necessariamente terem passado por uma universidade, por um curso de jornalismo, em qualquer universidade do mundo. E isso vai muito ao encontro desse universo digital e muito tomado por conta também da internet. E muitas pessoas têm o costume de falar, não, ser jornalista é fácil, é só pegar a notícia e divulgar. Mas é que tá, talvez, a grande diferença de quem é jornalista de formação e trabalha num veículo de comunicação para uma outra pessoa que não fez jornalismo, trabalha na internet e às vezes não tem essa noção da dimensão e do que é uma apuração jornalística. Você, com tanta experiência, como vê essa situação? Pois eu vejo com respeito em algumas situações que eu acho que tem lugar para todo mundo. Eu acho que o jornalista de formação, a diferença está naquilo que a gente jurou, naquilo que a gente aprendeu na faculdade. A gente aprende muita coisa que, às vezes, uma pessoa que não tem o jornalismo não vai entender. Sobre ética, sabe? É muito sério o jornalismo. Eu me vejo assim, o que eu falo ali, as pessoas acreditam, sabe? As pessoas acreditam. Então, você tem que ter muita responsabilidade. Eu acho que vai do profissional, mas vai da pessoa também. Sim. Se a pessoa quiser divulgar coisa que não procede, que ela não apurou, que ela não tem a certeza, que ela não tem a fonte correta, infelizmente é uma lástima, né? Porque acaba prejudicando outras pessoas. É o tal da fake news, que foi uma lástima no jornalismo, na internet, em tudo. Então, eu acho que as pessoas, é uma forma de respeitar todo o trabalho de todo mundo, mas eu acho que o jornalista, ele tem esse mérito. Eu acho que precisa ser reconhecido, sabe? Uma faculdade não pode ser jogada no lixo, né? Eu acho que tem que ter esse reconhecimento. E também a pessoa que vai fazer o jornalismo na internet sem ser jornalista, eu acho que ela vai muito pela parte de entretenimento, ela vai muito para a parte também de patrocínio. Como que eu te explico? O que eu estou querendo dizer com isso? No caso do jornalismo, da InterTV, por exemplo, a gente não tem, a gente não pode ter nenhum tipo de relação publicitária com ninguém. A gente não pode. Muita gente pergunta, por que você não... Essa roupa que você apresenta é sua? Sim, é minha. Eu compro. Tudo minha. Não tem nada de emprestado de ninguém. Por quê? Porque eu não posso ter vínculos com ninguém. A minha função é apenas informar. Vamos supor, você tem uma loja de roupas. Uma vez um chefe meu me explicou isso, essa diferença. Eu vesti sua roupa. Aí, no outro dia, a Polícia Federal vai lá na sua loja e eu vou ter que cobrir. Eu vou ter que ir lá fazer a reportagem da Polícia Federal, interditando a sua loja por falta de vários problemas, enfim. Aí fica feio para mim e a parceria fica ruim, fica chato, né? Você me emprestou a roupa e eu tô falando mal de você. Enfim, não é mal, né? Sim. Colocando a sua cara no vídeo. Então, o jornalismo, ele tem essa diferença, tem esse cuidado, né? Mas, enfim, é um mundo, né? Eu acho que é o progresso, né? Não tem jeito, a internet está aí e as pessoas têm que
se atentar para isso. Não acreditar em tudo que está vendo, né? Com certeza. Apurar, ir nas fontes. Sobre o jornalismo, a figura do jornalista, a importância do jornalista de informação, fake news e internet, vem na minha cabeça a pandemia da Covid-19, onde, e aí eu como também jornalista, mas com muito menos tempo de experiência que você, acho que talvez em um momento onde a figura do jornalista por parte das pessoas tem sido tão descredibilizada, a pandemia veio e foi, claro, algo nefasto, humanamente pensando, mas em algumas situações profissionais, em algumas áreas específicas profissionalmente falando, ela trouxe algo não de bom, porque falar algo de bom na pandemia é complicado, mas ela reforçou algumas imagens em alguns profissionais. Na sua visão, a pandemia e principalmente essa questão das notícias, em saber em quem confiar, ela reforçou a imagem da figura do jornalista? Sim, reforçou, porque a pandemia, ela foi um marco, né? Ela foi um divisor de águas. Tentaram de todas as formas descredibilizar o jornalista. Só tem que o público, de forma geral, ele tem que ter uma noção que o jornalista que está falando aquilo ali, ele tem fonte. Sim. E tentaram esconder, né? Inclusive, muitas vezes, em relação a isso, tentaram ofuscar os dados. Então, o que o jornalista fez? Ele foi tentar de outras formas para poder mostrar para a população qual que é o nosso papel aí. É mostrar o que está acontecendo, mostrar a realidade. Você já pensou se a gente não mostra o uso da máscara, se a gente não incentiva o uso da máscara, se a gente não incentiva o medicamento que é certo, que não é? Eu acho que o número de mortes teria sido infinitamente maior, isso é comprovado. E eu acho assim, a Covid, eu acho que muitas mortes também poderiam ter sido evitadas se as fake news não tivessem sido tão ferrenhas. Eu acho que foi tão desumano, sabe? Eu vejo como muito desumano essa parte de desmentir o que um médico fala, de desmentir o que uma pessoa que está ali trabalhando na área fala. Eu perdi pessoas com Covid, pessoas muito próximas, pessoas muito amadas. Então, é um assunto que me choca bastante, que me entristece muito. Mas, ao mesmo tempo, na verdade, tipo assim, o jornalista ele foi descredibilizado naquela época. Mas, no final, na hora que veio aquela bomba, aquele tanto de morte, eu acho que as pessoas entenderam a seriedade da pandemia, sabe? Que realmente é uma doença muito séria. Não é uma gripezinha, não é uma doencinha qualquer. Ela mata mesmo. Sim. Até hoje faz vítimas. Até hoje tem pessoas... Eu escutei essa semana. Depois que eu tive Covid, minha memória nunca mais foi a mesma. Então, assim, é uma doença muito séria que a gente ainda está em construção. Né? A gente ainda está... A gente não, né? Os cientistas, os médicos, né? As pessoas que trabalham nisso, estão tentando descobrir mais da doença. Porque ela é uma doença nova, mas eu acho que tinha que ser tratada com mais seriedade, sabe? Foi tratada, né? Mas por alguns não foi. Então, acho que a lástima da Covid está aí. Em relação a Governador Valadares, e nós sabemos que, como nós citamos no início do nosso bate-papo, Valadares é uma cidade que é um polo de exportação de grandes profissionais ligados à área da comunicação. Hoje em dia, agosto de 2023, a Samara com tanta experiência, como você vê o cenário da comunicação aqui na nossa cidade? É um cenário bom. Eu gosto dos jornalistas que estão aqui. Tem jornalistas muito capacitados, muitos estão indo, estão voltando. E eu acho que a Univale, ela formou grandes profissionais. E a prática mesmo, o nosso jornalismo não perde para o jornalismo de Globo Minas, de outros. Eu já tive experiência, sabe? Eu acho que o nosso jornalismo aqui é um jornalismo muito sério, corre atrás mesmo. Até as pessoas que não são formadas. Eu tenho muita honra de ter como parceiro o Roberto Higino. Sim. Um cara sensacional. Estou falando aqui, mas eu nem sei se ele é formado, mas não sei. Mas ele é um cara que está ali todo dia, sabe o que é notícia, sabe o que é jornalismo, está ali com a gente, parceiro, mandando algumas informações para a gente. Enfim... eu vejo um cenário bom e tem gente por todas as áreas. Tem pessoas no marketing digital, tem pessoas na assessoria, tem pessoas no telejornalismo. Eu tive a oportunidade de ir para outras áreas. Mas esse trem é um trem que não sai da gente, cara. Com certeza. Eu já saí, já fiquei 3 anos fora, tive uma loja de roupas.
Mas voltei, paguei uma língua ferrada, mas graças a Deus que eu voltei, porque eu sou muito feliz. Sobre estar inserido em outras áreas totalmente antagônicas do jornalismo, do fazer jornalístico, você já esteve inserida no jornalismo político, publicitário, não sei como eu posso chamar da forma correta. Como foi isso para você? Como é estar do outro lado? Porque normalmente você sempre cobria eleições, mas como jornalista, e você se deparou numa situação onde você estava trabalhando por um candidato à prefeitura de Governador Valadares. Como foi isso para você? Foi uma situação muito diferente? Eu trabalhei, né, na campanha eleitoral do Dr. Augusto Barbosa em 2012. Foi para mim assim, e na verdade eu fiz só o vídeo. Eu não fazia a parte de marketing da campanha. Eu só gravava os vídeos, eu só fazia a parte de vídeo mesmo. Mas eu adorei, eu gosto de fazer esse tipo de coisa também. E eu trabalhei com um candidato que eu gostava, que eu confiava. Então, deve ser muito ruim, né? Você trabalhar com um político que você não tem empatia, que você não confia nele, que você não gosta, enfim, não acredita, né? Nas propostas, e eu acreditava. Eu conheço o Dr. Augusto Barbosa há muitos anos, na época que ele foi vice-prefeito do Mourão. Eu já estava no telejornalismo, no jornalismo, e já cobri, já entrevistei ele algumas vezes. Eu gosto. Ele é aquele político mais sério. Sim. Ele não fica rindo para todo mundo, não. Então, assim, eu sempre gostei dele. Então, foi muito bom trabalhar com ele. Ele é sério, ele não aceitava qualquer coisa. Principalmente a deslealdade, principalmente a desfazer do outro candidato. Ele não gostava desse tipo de coisa, porque política tem disso, né? Você achar o erro dos outros para poder se engrandecer. Ele não era a política do Dr. Augusto. E depois eu tive a grata surpresa, num parto do meu filho, Samuel. Eu não tinha esse conhecimento que tinha que ter pediatra, eu sei lá. Na hora que eu olho pro lado, Dr. Augusto, no parto do meu filho, ele pegou meu filho no colo. E, menina, foi a coisa mais maravilhosa, porque eu senti tão segura. E foi até hoje. Até hoje eu tenho 2 filhos, né? Até hoje o Dr. Augusto é o pediatra dos meus meninos, me responde a hora que eu mando mensagem. A secretária dele é uma pessoa maravilhosa também. Me ajuda aí, minha filha. Então, vem pra cá que você tem consulta. Então, assim, aquele trabalho, que foi totalmente um trabalho, se tornou uma referência. Eu gosto dele, eu tenho muita saudade de lidar com ele na política. Como você vê o futuro do jornalismo e principalmente da figura do jornalista? Porque hoje em dia, até conversando com uma aluna do curso de jornalismo da Univale, ela me falando que a maioria dos colegas dela de sala não querem trabalhar em Globo, Record, Band, não querem trabalhar em grandes rádios, Jovem Pan, Rádio Itatiaia, querem ser digitais influencers, querem criar um canal no YouTube para poder falar sobre moda, sobre música, futebol. Um cenário totalmente diferente do que eu passei lá em 2015, que não é tão distante assim. Imagino que muito diferente do que você viveu quando você adentrou na faculdade. Como é que você vê isso? É aquela coisa, acho que é muito pessoal. Eu não faço jornalismo por aplausos, eu faço por causa. Sim. Então, assim, eu acho tão importante esse processo de você passar por um jornalismo mesmo, TV ou jornal impresso, né? Você ser jornalista mesmo, porque o digital influencer, em algumas situações, é o que eu te falei, entra o marketing, entra a propaganda, entra a troca. Então, é difícil falar como que vai ser depois, mas eu acho que o jornalista que está formando agora, se ele tiver a oportunidade de entrar na área de telejornalismo, aprender aquilo ali, viver aquilo ali, ele vai levar isso para a vida. No caso, a gente, né, fomos estagiários da TV Rio Doce. Quanta lembrança boa a gente tem daquilo. Eu lembro que o Dilei... Eu tinha cabelo grande na época. O Dilei tá assim, Samara, cabelinho aqui. Eu, não, Dilei, pelo amor de Deus. Tal. Ele deixou o cabelo crescer, com cabelo grande, enfim. Então, assim, a gente aprende muito. Enfim, vai... Tomara que seja
uma coisa boa para quem for fazer essa escolha, mas eu acho que faz parte do processo. Você passar por um jornal, você passar por um ensinamento, uma prática disso. Eu acho que é para a vida, sabe? Vem da ética, vem da forma de construir texto. Você aprende a editar, você aprende a construir, você aprende a ouvir os dois lados. Você aprende a parte jornalística da coisa, sabe? Eu acho que é muito importante. Qual foi a grande cobertura jornalística que a Samara Barra esteve inserida e aquela que você jamais vai se esquecer? Cara, foram duas. Não, na verdade, foram várias. A primeira, posso falar da primeira? Fique à vontade. Foi na TV Rio Doce. Olha como tem mais de 20 anos. Eu fui fazer uma cobertura de um bebê que foi encontrado no lixão. Eita. Isso aqui em Valadares? Aqui em Valadares. Era lá no lixão do Turmalina. Então, eu tinha meus 20 anos, cheguei lá. Aí eu fui ouvir o cara, ele foi me contando que o bebê estava... E geralmente, depois que o lixo chega no lixão, acho que eles vão amassando aquilo ali, né? Sei lá, fazendo um processo lá, desfazendo, né? Compactando o lixo. Aí que ele resolveu abrir uma sacola. Que ele abriu uma sacola, o bebezinho levantou a mão. Aí eu fui ouvir e tal, aquilo ali me marcou demais. Eu chorei, custei voltar no meu... Foi a primeira reportagem que eu tinha feito. Você viu o que era jornalismo. Foi triste. Aí, quando eu estava já na TV Leste, na época, que era afiliada da Globo, eu trabalhei 4 anos lá. Entrei em 2003, saí em 2007. E lá na TV Leste, eu tive a cobertura da rebelião da cadeia. Tava num sábado de plantão, eu, Belquíria, eu lembro só de mim da Belquíria, eram às 7 horas da noite, a Belquíria. Rebelião na cadeia, mataram 2 policiais. Vaza pra lá, Samara. Falei, partiu, tô indo, eu era repórter. Aí cheguei aqui, eu lembro que estava tudo programado na minha família pra gente ir pra roça do meu pai, passar os restos de sábado, domingo lá, pra almoçar com a família. Samara não foi. Não fui. Enfim, aí cheguei lá, aquela correria, e nessa época foi eu, o Léo, que é fotógrafo, sim, a Ana Lúcia, fomos em frente de uma laje, em cima de uma laje, para pegar as imagens, e o cinegrafista, acho que foi o José Luiz, que estava comigo, grande colega, sim, adoro, meu amigo demais. Gente boníssima. Adoro o Zé Luiz, morro de saudade dele. E a gente foi para ficar numa laje em frente ao portão da cadeia. Aí ficamos lá a madrugada toda. Lembro que a TV Leste mandou pizza para todo mundo, aquela coisa toda, mas chegou uma hora que o trem começou a ficar ferrenho. Teve troca de tiros. E passou um tiro. Assim, eu só vi a luz. Vum! Caramba. Do meu lado. Eu falei, Ana Lúcia, eu não vou ficar aqui não, vamos descer. Aí descemos da laje e fomos para uma casa da esquina. Nessa hora, eu vi quanto que a comunidade nos acolhe, né? Tinha uma moradora da casa da esquina, assim, da cadeia, falou assim, aqui, eu fiz pipoca para vocês. Olha isso. Vem comer pipoca. Aí fomos para casa dela. Aí isso é madrugada dentro, né? A gente tentando pegar as imagens e tal, pegar as pessoas, acompanhando, né, o desdobrar do negócio. Os presos, eles invadiram todas as celas, estavam lá em cima, e os policiais lá do lado de fora, com escudo, né, tal. Aí, eram 6 horas da manhã, eu tô escutando alguém me chamar, Samara. Eu saí lá da sala da mulher, que eu cheguei lá no portão, era o Major Figueiredo, eu acho que era major mesmo, ele já até faleceu, pessoa boníssima também da Polícia Militar, e o delegado da Polícia Civil, o Éder Chantal. Falou comigo assim, aqui, eu vou precisar de você. Nós vamos entrar, nós vamos negociar com os presos agora, eles só querem se você estiver na frente. Eu falei, pelo amor de Deus, por que eu? Ele, não, porque você é imprensa, você é Globo, então eles estão certos que se você estiver lá, não vai acontecer nada de mal com eles. Eu falei, beleza, eu vou. Me colocaram um colete à prova de balas. Hoje eu arrependo muito disso. Eu me expus demais, né? No lugar que estava tendo troca de tiros, mas enfim, pela causa, né? Sim. Aí eu coloquei o braço no ombro de um, braço no ombro de outro. Aí os policiais, tudo com escudo assim na frente, fomos andando. Andando lá, até chegar lá na porta. Aí o preso virou e falou assim, deixa eu ver se ela é da Globo mesmo. Aí eu levantei o microfone e tal. Aí eles começaram a negociar. Depois disso eu saí. Sim.
Eu saí, então, assim, foi bom, né? Porque eu consegui intermediar essa negociação aí. E eles começaram a negociar. Mas, assim, aí amanheceu, tal. Aí eu liguei, meu chefe aqui. Ninguém vai me cobrir aqui, não. Tô com muito, né? Tô cansada e tal. Chega Carlos Albuquerque que vai me cobrir. Carlos Albuquerque chegou, era umas meio-dia, não sei, não lembro a hora. Eu sei que ele me cobriu, fiquei lá mais um pouco com ele, depois eu fui embora para casa. E, na época, o Álvaro Borges, meu chefe na época, nosso chefe na época, falou: Samara, agora você vai ter que fazer o jogo do Democrata, é 4h da tarde. Eu tinha saído da rebelião, eram as 2h da tarde. Eu falei: não, Álvaro, eu não consigo. Não é nem pelo cansaço, minha cabeça estava muito triste, estava muito... Pesada de tudo que eu vi. Eu vi policial morto, enfim, foi... Eu vi eles jogaram um preso. Existe lá na cadeia uma área de seguro, né? Aqueles presos que cometem estupro, né? Ficam. Eles jogaram um homem lá de cima. Um homem tava com uma calcinha fio dental. Nossa. Laranja. Não esqueça dessa cena. Todo cortado de faca, todo cortado. Eles jogaram esse homem lá de cima. Eu vi aquilo, sabe? Então, assim, eu tava muito impactada com tudo que eu tinha vivenciado. Aí sobrou pro Carlos. Acabou a rebelião. O Carlos ainda foi fazer o jogo do Democrata. E teve a cobertura do Jean Charles, né? Que Jean Charles de Menezes foi em 2005 também. Sim. O ano, hein? Difícil. Eu tava no plantão de sábado. Eu sou muito bem abençoada por isso, sabe? Sempre nos sábados de plantão que rola aquelas notícias bem punk mesmo. Teve a notícia que o Jean Charles tinha sido morto por um terrorista, né? Confundido com um terrorista, aquela história toda. Ana Carolina Ferreira foi para Gonzaga e eu fui no outro dia cedo, 6h da manhã, eu já estava lá em Gonzaga, eu e o Hector Nascimento, nosso repórter, e fomos à casa da mãe dos pais de Jean Charles, Narriman Sibley, estava como repórter da Globo, como repórter do Fantástico. E fiquei lá o dia inteiro. E fiquei a semana toda, na verdade. Eu era a repórter da Globo Minas naquela semana. Cobria MG1, cobria MG2 e Carlos também estava. Tava eu e Carlos naquela... A gente sabia de cor. O Carlos até conta uma história que ele esqueceu... O aniversário do Carlos é 29 de julho. Sim. Ele esqueceu o dia do aniversário dele porque... Por conta da cobertura. Por conta da cobertura da morte do Jean Charles. Enfim, são muitas, né? Mas essas marcaram minha vida. Quem é Samara Barra? Eu sou mãe, cara. E filha. Eu falo que eu sou, né? A profissão é muito importante na minha vida, mas eu sou uma mãe e uma filha, não 10, queria ser 10, mas muito apaixonada. Sou muito dedicada à minha mãe, meu pai, meus irmãos e à minha família, sabe? Você falou aí que o jornalismo é algo muito importante para sua vida, porque durante muito tempo, e continua sendo, fonte do seu sustento para sua família. Sim. E de grandes realizações que você já teve dentro da sua vida profissional, que às vezes se confunde também com a vida pessoal. Mas eu imagino que não tem ninguém mais importante que Clara e Samuel. Qual a importância deles para a sua vida? É tudo. Meus menininhos são lindos, são muito abençoados. O Samuel levado, Clara levadinha, mas são filhos que eles me amam muito também. A gente é uma troca. Eu sou mamãe deles, mas eu consigo sentir que eles confiam muito em mim também, sabe? Eu não sou aquela mãe ríspida. Sim. Não sou aquela mãe muito como eu te falo, brava. Sim. Mas eu sou uma mãe que corrige, mas eu sou parceira também. Eu pergunto, vamos supor, corte de cabelo. O Samuel quis cortar o cabelo, rapar aqui, colocar 2 negócios. Deixa o menino fazer. Pra quê? Por que negar? A Clara agora deu pra falar que quer pintar uma parte do cabelo de rosa. Ela tem 5 anos. Eu vou pensar se eu vou deixar ela fazer uma mechinha rosa. Sabe? Então, assim, eu não sou muito radical com algumas coisas. Eu tento levar a vida com mais leveza. E eles são realização de sonho, né? Eu sempre quis ser mãe. E quando eu casei em 2008, a gente nem evitava filho. Sim. Evitamos 1 ano só, depois a gente parou de evitar. E eu não consegui engravidar. Eu fiz tratamento, cheguei a fazer FIV, fertilização in vitro. Sim. Em 2012, eu e meu marido fomos para Belo Horizonte, fizemos um tratamento lá, numa clínica lá, chama Origem. E a gente engravidou, depois
eu engravidei de primeira, aí eu perdi esse bebê. Depois eu fui, coloquei mais óvulos, né, que a gente fala, implantei mais óvulos, que eu tinha 6. Implantei 2, engravidei e perdi. Os outros depois coloquei 4. Eu tinha chance de ter 4 bebês de uma vez, né? Mas não veio nenhum. Foi aí até que tivemos aquele estalo de ir embora para Ipatinga. Eu morava em Valadares, meu marido em Ipatinga. Falava, vamos embora, vamos. Aí fomos embora. E, naturalmente, depois, em agosto, dia 22 de agosto, eu lembro até a data. Tá chegando eu engravidei de aniversário. Samuel. Eu engravidei de Samuel. Aí engravidei e logo depois engravidei de um bebê, que eu perdi também. E depois veio a Clara. Então, assim, aí naturalmente também. Sim. Então, sim, é um sonho realizado. Aí depois a gente parou, né? Sim. Aí depois deu um jeito de fechar a fábrica porque eu sabia que... Acho que eu tinha aberto a porteira, né? Aí eu tive Samuel e a Clara, e são tudo pra mim. Dona Zuleima. Nossa, Jurema. Ela odeia que eu chamo ela de Jurema. O que é que acontece? A mamãe, eu falo que a gente é muito amiga, cara. Eu conto segredos, assim, pra minha mãe. Ela conta pra mim. E a gente tem uma... Eu sei que as pessoas podem julgar, mas eu e minha mãe, a gente chama a outra assim, ó, piranha. Sério. É tanta intimidade que nós temos, e a cumplicidade que nós temos. Ela fala que hoje eu sou mais mãe dela, porque minha mãe teve um problema de saúde. Mas a gente, assim, eu não sento com a minha mãe pra agradar ela, não. Eu sento com a minha mãe porque eu gosto de sentar com ela pra tomar cerveja. A gente senta, toma cerveja junto, morre de rir, brinca junto, fala besteira junto, manda coisa de WhatsApp. A gente tem um grupo só sem meu pai. A gente tem um grupo com meu pai e um grupo sem meu pai. Aí o grupo que não tem meu pai, a gente manda besteira uma pra outra. E eu acho muito saudável hoje. Acho que a relação pai e filho... Ela tem que ser aberta, sabe? Se você tiver segredos com seu pai, com seu filho, é lógico, com o filho você tem que ter alguma, né? Principalmente criança, né? Mas eu acho que é tão saudável, tão gostoso, sabe? Eu e meus pais, a gente tem tanta liberdade com o outro, tanta parceria. Por que eu chamo ela de Jurema? Deixa eu explicar. Ela tinha uma funcionária muito engraçada, a Creuza. A Creuza tinha assim, uma deficiência, né? Enfim, ela não conseguia falar o nome da minha mãe. Minha mãe chama Zuleima, ela não conseguia falar Zuleima, então ela chamava minha mãe de Jurema. Então eu chamo ela de Jurema. E aí ficou, mas assim, ela não gosta muito, não. Mas é minha marca. Eu falei, mãe, eu não consigo te chamar de Zuleima, é Jurema. Eu chego lá em casa, quando eu esqueço a chave, Jurema! Ela vai abrir o portão pra mim, brava. Mas é isso, é minha parceirona, minha amigona, minha mãezinha. Passei muito aperto ano passado. Passamos, né? Ela foi fazer um procedimento na UTI em Belo Horizonte. E ela ficou 30 dias na UTI, teve um choque séptico lá, chegou a parar, quase parar. Mas Deus trouxe ela de volta. Amém. Foi muito joelho no chão, foi muita oração de todo mundo. E Deus me deu mais uma chance de viver com ela. E a gente tem vivido intensamente. A gente vive intensamente. Não tem dia que ela liga pra mim assim... vamos no shopping? Bora. Tomar um chopp? Terça-feira, 9 horas da manhã. Falei, vamos. Hoje a gente vai almoçar no shopping. Sim. Vamos fazer isso. Que é? A vida é um sopro. Nosso lema lá de casa. Sim, é essa frase. A gente não é irresponsável, mas a gente tenta aproveitar cada momento juntos. Eu tenho um irmão, o Júlio. A gente chama de Julinho, é meu irmão mais velho. Eu sou a caçula. Tenho uma irmã do meio, que é a Sabrina. E o Julinho fala, a vida é um sopro, bora. A gente é assim, sabe? Eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meu pai é mais paradão, mas ele já gostou muito. Então, a gente leva isso como um lema de vida. A vida é um sopro, um pelo outro, e tamo indo. Agora, eu vou citar alguns nomes, você vai definir com uma palavra. Pode ser? É o famoso jogo rápido do Resenha Cash. Vamos ver se eu consigo. Vinícius. Meu parceiro de vida, né? 22 anos juntos. Meu maridão, que me acompanha, que me ajuda, que a labuta, ela é pesada, né? Com certeza. Então, ele tá aí todos os dias comigo e me apoiando e me ajudando a criar meus filhos, que são os filhos dele também. E é isso, meu parceiro de vida. Clara. É minha uma palavra. É uma palavra, esqueci, gente. Não, mas o maridão, acho que eu não tinha perguntado ele antes. Clara, ternura. Samuel. Ai, meu Deus. Jogador caro. Dona Jurema. Minha base. Governador Valadares.
terra, é meu chão, meu InterTV dos Vales. coração, viu? Ali a gente não pode ficar falando muito não, né? É meu coração, adoro ali. Carlos Albuquerque. Referência. Jornalismo. Paixão. Cachaça. Reportagem. Voz do povo. MG2 da InterTV dos Vales. É minha casa. Política. Eu fico meio assim, como é que eu te falo? Política eu sou meio avessa, eu não gosto de falar muito, não. Defina essa conversa em uma palavra. Hum? Defina essa conversa em uma palavra. É uma oportunidade. Porque eu nunca tinha sido entrevistada antes. Olha isso, tanta história pra contar. Nunca. E foi assim o nosso podcast. Muito obrigado, Samara. Obrigada. Esse podcast, esse episódio foi histórico porque é um acervo e algo que estará guardado e já vai estar guardado para sempre. Obrigada. E daqui a 20, 30, 40 anos, seus filhos, seus amigos vão poder saber quem é Samara Barra e com toda essa competência, com todo esse legado, com toda essa história no jornalismo, foi um motivo de grande honra poder estar com você aqui. Obrigada, Sucesso, Gustavo. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para caso você precisar de mim. mais uma Muito vez. obrigada. A recíproca é verdadeira, eu tô muito feliz. Igual eu falei, eu fui entrevistada uma vez por Sim. um colega de trabalho, porque a gente teve um jornal novo na InterTV em 2016, foi o InterTV Notícia. Aí eu era apresentadora, aí eles foram me entrevistar, mas nunca tinha sido entrevistada assim. Que honra. Eu já entrevistei muitas pessoas. Como? Mas eu nunca tinha sido entrevistada e falar um pouco da vida da gente, né? Da toda a trajetória. Eu tava morrendo de medo. Pronto. Tava Pelo morrendo de amor medo. Deus. Mas deu tudo certo. E muito obrigada. Eu gostei, eu gosto de... Eu acho que a minha história foi muito abençoada. Eu sempre fui Amém. muito abençoada. Então, é bom que as pessoas saibam também que o jornalismo tem uma pessoa por trás ali, né? Não é só aquela pessoa que está lá na bancada e tal. E eu sou muito orgulhosa da minha vida, da minha profissão. Muito obrigado mais Obrigada, uma viu, vez, Gustavo? Samara. Tamo junto. Super Notícias e esse Resenha Cast especial desta quarta-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais.